Olá, tudo bom, pessoal? Hoje eu vim realizar para vocês a atividade do ENAC 4, que será equivalente à nota da nossa prova mensal 3. E vamos começar agora pelo exercício número 52, que fala assim: Ana pensou em um número e em seguida realizou a seguinte operação. Então, pessoal, primeiro passo, né? Ana pensou em um número. Nós não sabemos que número é esse, tá? Então, aqui diz que Ana pensou em um número e eu não sei que número é esse. Em seguida, ela realizou as seguintes operações. Adicionou 2, ou seja, ela fez uma continha de soma. Desse resultado, ela calculou a sua metade, ou seja, ela dividiu por 2. Finalmente, ela elevou o número que obteve ao quadrado, ou seja, ela fez elevado a 2. Supondo que o número inicial que a Ana tinha pensado em mente era N, então a gente está falando que esse número que ela pensou era a letra N, qual das expressões abaixo representa o número final? Então, primeiro, Ana pensou em um número, eu não sei que número é, então eu vou dizer que esse número é a letra N, porque o enunciado no exercício pediu para utilizar a letra N. Então, N, o número que a Ana pensou. Aí, o que ela fez com o número? Então, ela adicionou 2, então ela fez N mais 2. Depois, ela calculou a metade, então ela pegou o N mais 2 e dividiu pela metade. E, finalmente, ela elevou esse número ao quadrado. Então, quer saber que número é este aqui, tá? Para iniciar a resolução, pessoal, para desenvolver N mais 2 ao quadrado, vocês vão precisar lembrar da fórmula do quadrado da soma. Então, quando vocês têm A mais B elevado ao quadrado, vocês devem fazer quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo valor, tá? Então, essa formulinha aqui, a Pro vai aplicar no N mais 2. Lembrando que o A vai ser o N e o B vai ser o número 2. Então, aqui eu faço A ao quadrado, ou seja, N ao quadrado, mais 2 vezes o valor de A, que é N, vezes o valor de B, que é 2, mais o B, que é o 2, elevado ao quadrado. Sobre o valor que está aqui embaixo no denominador ao quadrado, que é o número 2. Então, 2 ao quadrado, que é igual a 4. Próximo passo agora, para eu conseguir encaixar dentre as alternativas dadas, eu vou separar. Então, aqui eu tenho N ao quadrado dividido por 4, 2 vezes N vezes 2 dividido por 4 e 2 ao quadrado dividido por 4. Então, eu vou separar cada um deles. Então, aqui vai ficar N ao quadrado sobre 4, aí 2 vezes 2, 4. Então, mais 4N dividido por 4. E aqui, 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4 dividido por 4. Realizando a simplificação possível, 4 eu simplifico com 4, 4 eu simplifico com 4, então fica N ao quadrado sobre 4, né? Esse aqui eu não pude simplificar, mais N mais 1. Portanto, N ao quadrado sobre 4 mais N mais 1, resposta à alternativa C. Vamos para a próxima agora, exercício 53, que fala assim: um comerciante vende picolés na praia. Todos os dias, os picolés são vendidos a um preço P, em reais. Após vários dias variando o preço do picolé, ele observou um lucro diário, então tá falando do valor de L, tá? Então, o lucro diário é o L. Ele observou um lucro diário em reais que o comerciante recebia era dado pela fórmula LP é igual a menos 100P ao quadrado mais 2.000P menos 7.500. Considerando que essa relação, qualquer dia, qual é o maior lucro diário possível? Então, vamos pensar assim, pessoal, aqui a gente tem uma fórmula, certo? E aí, o que vocês precisam lembrar quando tá falando em lucro diário? Primeiro, então vamos lá. Lembra do plano cartesiano? Então, no plano cartesiano, eu vou usar esse espaço aqui para resolver, porque aqui tá assim, tá? Se vocês precisarem, vocês podem pegar a folha de rascunho ou usar esse espacinho aqui também, que vai sobrar no meu, vai sobrar no de vocês, tá bom? Então, aqui, ó, para fazer o plano cartesiano, tá? Quando eu tenho aqui
essa relação, eu sei que LX, LP, no caso, o lucro, o L, ele vai corresponder à linha Y, ele é igual à linha Y. E o X, que é o número que fica aqui, né, vai ser correspondente ao P, ao preço, tá? E aqui nesse exercício tá perguntando sobre o lucro máximo, ou seja, quer saber qual vai ser o maior ponto da curva que vai ser gerado por esta equação, que é uma equação do segundo grau. Se é uma equação do segundo grau e tem o sinal de A negativo, significa que esta equação, ela tem uma curva com a concavidade voltada para baixo, assim. Ou seja, o maior lucro diário, ele vai estar exatamente no ponto máximo dessa curva. Então, quando essa curva chegar no ponto máximo, ela vai se encontrar no valor do Y vértice. Então, é no valor máximo de Y. Então, para determinar o lucro máximo, vocês vão precisar calcular o Y vértice, certo? Lembrando que a fórmula do Y vértice é igual a menos delta dividido por 4 vezes o valor de A. Então, o primeiro passo, eu vou ter que pegar esta equação aqui e vou ter que calcular... Primeiro passo não, né? Próximo passo é pegar essa equação aqui e calcular o delta. Então, eu vou calcular o delta dessa equação aqui. Para esta equação, eu tenho... Vou pegar esse papelzinho aqui, ó. Então, vocês peguem folha de rascunho, tá bom? Então, desta equação, A é igual a menos 100, B é igual a 2.000 e C é igual a menos 7.500, certo? Fórmula do delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, esse delta vai ser igual a B igual a 2.000, portanto, 2.000 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é igual a menos 100, vezes o valor de C, que é igual a menos 7.500. 2.000 ao quadrado, então eu faço 2 ao quadrado é igual a 4, e aqui é só dobrar o número de zeros, né? Se eu tenho 3, vão ficar 6, então vai ser igual a 4 milhões. 2.000 elevado ao quadrado é igual a 2.000 vezes 2.000, que é igual a 4 milhões. Agora aqui, menos com menos mais, com menos menos, 4 vezes 100, 400. 400 vezes 7.500, eu já fiz essa continha, dá igual a 3 milhões, tá? Então, aqui é só o resultado da multiplicação. Menos 4 vezes menos 100 vezes menos 7.500, que deu igual a menos 3 milhões. Portanto, delta aqui deu igual a 1 milhão, beleza? Então, delta igual a 1 milhão, é agora esse valor que eu vou utilizar para terminar o cálculo, para calcular o Y vértice. Então, eu sei que o Y vértice vai ser igual a menos o valor de delta, que deu igual a 1 milhão, dividido por 4 vezes o valor de A, que eu já vi aqui, que é igual a menos 100. Então, vai ficar que Y vértice é igual a menos 1 milhão, dividido por menos 400. Aí, menos com menos é igual a mais, e 1 milhão dividido por 400 vai ser igual a 2.500. Portanto, resposta aqui, R$2.500, alternativa D. Ok? Vamos agora para o exercício número 54. Uma antena, então deixa só para fazer uma observação aqui, que aqui é o exercício número 53, tá? Eu ocupei esse espaço aqui. E aí, ainda tem esse papelzinho, acho que dava para encaixar aqui. Depois, quando vocês forem organizar a folha de vocês, vocês vejam qual é a melhor opção, tá bom? Exercício 4. Uma antena de transmissão de rádio foi instalada em uma cidade. E após algumas semanas, foi constatado pelos moradores que o sinal de transmissão era captado a uma distância de até 2.000 metros da antena. Então, vamos lá, uma antena de transmissão. Uma antena de transmissão, pessoal, ela é um ponto. Então, essa antena foi instalada em um ponto, certo? E aí, em torno dessa antena, vai ter um círculo, né? Vai ter uma área com um raio de 2.000 metros. Então, vai ter esse raio aqui de 2.000 metros, aonde essa antena vai, nesse espaço circular aqui, ela vai conseguir realizar a transmissão do sinal,
certo? Nesse espaço aqui de 2.000 metros. Aí, fala o seguinte, sabendo que em um mapa da cidade de coordenadas cartesianas dadas em metros, a antena está situada no ponto. Então, aqui eu sei o centro, no caso, o centro desse círculo, que são as coordenadas da antena, está no ponto 400 e 100. E a equação que descreve as coordenadas x e y dos pontos de alcance máximo do sinal da antena é. Então, o que vocês precisam lembrar para fazer este exercício, tá? Então, a fórmula é... Então, lembrando, a gente fez a fórmula da equação da circunferência e ela é representada da seguinte forma, né? Então, a gente vai fazer x menos, sempre menos, a coordenada x, no caso, é sempre o oposto. X com o oposto da coordenada do centro. Como aqui é mais 400, o oposto de mais 400 é menos 400. E eleva ao quadrado. Depois, a gente coloca o sinalzinho de mais e agora vai representar a coordenada y. Então, eu vou fazer y menos o valor dessa coordenada, o oposto também. O oposto de mais 100 menos 100 ao quadrado é igual ao raio elevado ao quadrado. Nesse caso, é o 2.000. Então, vai ser igual a 2.000 elevado ao quadrado. Portanto, a equação que eu tenho aqui, eu vou reescrevê-la, a resposta já está dando para olhar ali, né? É x menos 400 ao quadrado, mais y menos 100 ao quadrado, igual a 2.000 ao quadrado. Resposta alternativa A, ok? Seguindo agora, pessoal, vamos para o exercício número 55, que fala assim. Em uma quadra, Beatriz e Rosa estavam praticando arremessos de peso. Em um desses arremessos, vamos lá. Em uma quadra, Beatriz e Rosa estavam praticando arremessos de peso. Em um desses arremessos, a bola que Rosa jogou atingiu exatamente o chão na marca de X4, quicando uma vez e atingindo novamente a marca de X6. Então, o que isso significa? Beatriz, que estudou física, percebeu que a altura h da bola entre 4 e 6 metros é descrita por uma função do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c. Nessas condições, é correto afirmar que... Então, vamos pensar o seguinte, pessoal. É uma equação do segundo grau. Então, aqui, imagina que eu tenho a linha x, tá? Então, ó, linha x. Beleza? Então, a Beatriz arremessou a bola. Se a Beatriz arremessou uma bola, essa bola ela vai vir de baixo, ela vai vir de baixo para cima. Aí ela faz a curva e desce. Não tem como ela fazer isso aqui e furar o chão. Ela tem que ir para cima. Então, ela vai arremessar uma bola e essa bola vai descer no ponto 6. Então, ela vai atingir o chão na marca 4, aí ela vai quicar, vai subir e vai atingir aqui na marca 6 o chão, certo? Então, entre 4 e 6 metros, muito bem. É descrita por uma função. Quer saber sobre os sinais desta equação aqui? Bom, então, pessoal, quando eu digo que 4 e 6 são os pontos onde a bola quicou, aqui eu vou ter o valor de x1, então é onde a bola intercepta o eixo x no primeiro ponto, e aqui o x2, que é onde a bola intercepta o eixo x no segundo ponto. Portanto, realizando aqui a soma dessas duas raízes, eu sei que a soma de x1 mais x2, então 4 mais 6 é igual a 10, e o produto de x1 mais x2 é igual a 4 vezes 6, é igual a 24, certo? Então, montando essa equação, fica. Então, aqui eu sei que eu vou ter sempre, considerando o A como um valor... Considerando aqui, então, ó, pessoal, repara, eu tenho uma curva que tem a concavidade para baixo, ou seja, eu tenho que o AX, o A, ele é um número negativo, porque a parábola ela ficou com a concavidade voltada para baixo. O valor de B, lembra, sempre que vocês vão montar soma e produto, vocês sempre pegam o valor oposto a B. Então, o valor oposto a mais 10, aqui eu tenho menos 10,
x. E o valor de C, que é o produto, ele vai ser sempre o valor que é dado ali, que nesse caso é igual a mais 24, e isso aqui é igual a zero. Portanto, essa daqui vai ser a equação que representa essa situação dada aqui, tá bom? E aí, o que vocês têm que pensar? Vamos analisar as informações. A e C têm sinais opostos. Aqui eu tenho A negativo e aqui C positivo. Já é a resposta, né? Aí tá falando que B é igual a zero, não, porque senão a gente não teria aqui essa equação com esse formato. C é positivo? C é positivo, ok, né? Depois, A é positivo? Não, A é negativo. E B e C têm sinais opostos. B e C também têm sinais opostos. Falando a respeito desse exercício, eu posso dizer que ele está um tanto que confuso, mas pelo gabarito está falando que A e C têm sinais opostos, então a prova vai colocar essa resposta aqui, tá bom? Porque se vocês forem olhar bem, a gente consegue perceber que C é positivo, certo? E que também B e C vai ter sinais opostos nesse caso aqui, tá bom? Ou melhor ainda, se a gente vier aqui e fizer vezes menos 1, aí a gente fica dessa forma, ó. Fica com ax ao quadrado, aí mais 10x, e aqui menos 24 igual a zero. E aí, o A e o C continuam com sinais opostos, e aí o C fica negativo, e o A fica positivo. Então, continua ainda sendo válida a mesma resposta aqui. Bom, enfim. Esse foi o exercício 55. Vamos agora para o exercício 56. Qualquer dúvida, me procura na sala de aula para a gente conversar um pouquinho mais sobre ele, tá? Para que uma máscara consiga barrar eficientemente os grãos de pólen que se encontram no ar, principalmente durante a primavera, é necessário que o material utilizado da fabricação apresente orifícios que sejam menores que o diâmetro de um grão de pólen. Um grão de pólen tem um diâmetro menor que 10 UM, ou seja, ele pode ter um diâmetro menor que. Aí, aqui a resposta ela tá dada em metros. Primeiro passo, pessoal, para fazer esse exercício, é pegar essa unidade aqui, esses 10 UM, o micron, e dividir por. Então, ó, eu quero transformar micron em milímetro, então eu vou vindo daqui para cá, eu vou ter que fazer dividido por 1000. Quando eu realizar essa continha, eu vou transformar esse valor aqui em milímetro, tá? Então, esse aqui é o primeiro passo, é transformar essa unidade em milímetro. Como aqui eu tenho 1, 2, 3 zeros, eu ando 3 casinhas com a vírgula, ó. 1, 2, 3, aí coloca 0,0. Então, aqui vai ser igual a 0,01, desse jeito aqui, milímetros. Mas aí, esse valor que tá em milímetros, como a resposta tá em metros, eu vou precisar transformar em metros. Aí, vamos lembrar lá da tabelinha de conversão. Então, a gente vai ter aqui na ordem metro, decímetro, centímetro e milímetro, certo? Milímetro, para chegar no metro, eu vou ter que voltar 1, 2, 3. Ou seja, eu vou ter que fazer dividido por 10, dividido por 10 e dividido por 10 3 vezes. Então, aqui eu vou fazer 0,01 dividido por 1, 2, 3 zeros, porque são 3 zeros. 1, 2, 3. O que vai ser igual a... anda 3 casinhas, né? 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, coloca 0, igual a 0,001 metros. Em notação científica... Não, peraí que eu fiz errado. Calma, desculpa. Deixa eu arrumar isso aqui. Então, o número é esse. Eu coloquei a vírgula errada. A vírgula não tá depois de 1, a vírgula tá antes. Então, ó, 0,001 dividido por 1000. A vírgula, ela tá bem aqui, ó. Então, são 3 zeros, ó. 1, 2, 3. Então, daqui eu vou andar 3 casinhas. 1, 2, 3. Então, vai ser igual a este número aqui, ó. Então, consertando aqui. Então, a vírgula, ela tava aqui. Deixa eu arrumar aqui. 0,01. Então, ó, a vírgula, ela tava bem aqui. Então, anda 1, 2, 3. Vai ser igual a 0,00001 metros. Escrevendo esse valor numérico em forma de notação científica, ele vai ficar igual a
1 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Então, elevado a menos 5 metros. Resposta alternativa D, tá bom? Então, recapitulando. Primeiro, pega essa unidade inicial, divide por 1000 para transformar em milímetro. Depois, o milímetro eu vou dividir por 1000 de novo, essa resposta aqui, 0,01, para transformar em metros. O número 0,01, a vírgula tá bem aqui, então eu vou andar 3 casinhas para a esquerda, dando este valor numérico na resposta final, tá bom? Agora, vamos para o exercício número 57, que fala assim. Para fazer um trabalho de escola, Bernardo precisou criar uma escultura de gesso da seguinte forma. Ele pegou dois frascos cilíndricos de raio igual a 4 centímetros e outro igual a 10 centímetros. Então, esse menorzinho tem 4 e esse maiorzinho tem 10. Então, são os raios. Então, aqui eu vou ter um raio igual a 4 centímetros e aqui outro raio igual a 10 centímetros, certo? E colocou um dentro do outro e depois preencheu o espaço entre os frascos com gesso até que o líquido chegasse a uma altura de 8 centímetros, como mostrado na figura. Qual foi o gesso em centímetros cúbicos que Bernardo utilizou para fazer esta escultura aqui? Gente, nesse caso, para fazer esse exercício, vocês vão precisar calcular o volume do cilindro maior, com a altura de 8, menos o volume do cilindro menor, porque tem um buraco aqui no meio, que corresponde ao volume do cilindro menor, também com a altura de 8. Então, fórmula para calcular o volume do cilindro. O volume do cilindro, então a prova vai começar aqui, ó, volume do maior cilindro. Eu sei que a fórmula para calcular o volume do cilindro é igual a altura vezes π vezes o raio ao quadrado. E eu vou ter que calcular o volume do maior e o volume do menor cilindro. Então, eu vou ter que calcular o volume desses dois, vezes π vezes r ao quadrado, tá? Então, eu vou seguir aqui. Então, o volume do maior cilindro, eu tenho aqui uma altura de 8, vezes π, que pediu para considerar igual a 3,14, vezes o raio do maior cilindro, que é igual a 10 ao quadrado. E aqui o volume do menor. No menor cilindro, a altura é a mesma, é 8. O π é igual a 3,14, vezes o raio, que nesse caso aqui é igual a 4. 8 vezes 3,14, então, o volume do maior cilindro. Agora, eu vou terminar a continha. 8 vezes 3,14 é igual a 25,12. 25,12. Vezes 10 ao quadrado, que é igual a 100. Então, o volume do maior cilindro é igual a 25.512. E o volume do menor cilindro vai ser igual a 8 vezes 3,14, que dá a mesma coisa, 25,12, vezes 4 ao quadrado, que é igual a 16. Então, o volume do menor cilindro ficou igual a 401,92, que é o resultado dessa multiplicação de 25,12 por 16. Calculando agora a diferença, eu vou ter aqui 2.512 menos 401, não se esqueçam de posicionar vírgula embaixo de vírgula, 92. Aí aqui o 2 vai virar 1, aí aqui vira 10, aqui vira 9, aqui vira 10. 10 tira 2, 8, 9 tira 9, 0, 1 tira 1, 0. Aí, 1 tira 1, 1, 5 tira 4, 1 tira 1, 0, 1 tira 1, 1, 5 tira 4, 1 e 2 tira 0, 2. Então, deu igual a 2.110, resposta, 0,08, alternativa E. Seguindo agora, pessoal, vamos para o próximo exercício, que é o exercício número 58, que fala assim: uma escola decidiu inovar na decoração da festa junina, criando com papel espelho bandeirinhas na forma de um paralelogramo com ângulos internos de 60 e 120 graus e todos os seus lados iguais a 10. Ou seja, ele está descrevendo aqui um losango. Então, lembrando que um paralelogramo, ele precisa ter seus lados opostos paralelos. Então, esse lado tem que ser paralelo a esse
E esse lado aqui, ele tem que ser paralelo a esse. E aí, a gente tem aqui um losango, tá? Esse losango ficou bem feio, mas deixa eu refazer aqui só para explicar melhor para vocês. E aí, o que que acontece com o losango? O losango, ele tem... Então, ó, pessoal, todo losango, ele tem uma diagonal que a gente chama de diagonal maior e outra diagonal que a gente chama de diagonal menor. Nessa bandeirinha, todos os lados medem 10 centímetros. Então, aqui mede 10 centímetros, aqui mede 10 centímetros, todos os lados aqui medem 10 centímetros, certo? E tá perguntando para vocês, e aí seguindo com a leitura. Além disso, sabe, sobre a maior diagonal do paralelogramo, será colocada uma fita colorida. Então, vai ser colocada uma fita colorida em cima dessa daqui, que é a diagonal maior, tá? Sabendo que foram necessárias 500 bandeirinhas para decorar a escola inteira, quantos metros de fitas coloridas foram utilizados na confecção dessas bandeirinhas? Então, aqui, ó, pessoal, pensa o seguinte, tá bom? Primeira coisa, vocês sabem, não sabem esse valor, que é o valor da diagonal maior, que é o que precisa saber, porque eu sabendo esse valor, basta multiplicar por 500, que eu vou ter a quantidade de fita utilizada, né, nessa medida aqui. E aí, a diagonal maior, ela vai dividir a diagonal menor em duas partes congruentes. Como aqui é um paralelogramo e a gente está falando de lados iguais, então a gente está falando de triângulos equiláteros. Então, aqui vale 10, aqui vale 10, e aqui vai valer 10 também, porque os ângulos vão valer 60. Se eu pegar o 120 aqui e dividir no meio, eu vou ficar com 60 também, 60. Então, significa que esse lado inteiro vale 10, portanto, metade vale 5 e 5. Tirando aqui desse desenho, olha a figura que eu encontro. Então, aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, aonde um dos catetos vale 5, essa diagonal vale 10 e essa daqui vale x. Então, calculando o valor de x, eu vou descobrir metade dela. Aí, é só fazer vezes 2 para ter ela inteira, que é esse pedaço mais esse pedaço, e depois vezes 500. Então, teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Portanto, 10 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, aqui vai ser igual a 100, que é igual a x ao quadrado mais 25. Então, mais 25 vai vir para cá como menos 25, então 100, deixa eu trocar pela caneta. 100 menos 25, que é igual a x ao quadrado. Aí, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 75. 75, pessoal, x é igual. 75 é a mesma coisa que 3 vezes 25. Aí, quem quiser fazer a fatoração, faz. E o 2 que estava como potência, eu trouxe para cá como raiz. Então, x é igual a 5 vezes raiz quadrada de 3. E ali no enunciado do exercício, disse para considerar que raiz quadrada de 3 é igual a 1,73. Portanto, eu tenho que x vai ser igual a 5 vezes 1,73, que dá igual a 8,65. E aí, lembrando que x é só a metade. Como eu quero os dois lados, agora eu faço 2 vezes 8,65 e sei o tamanho da diagonal inteira, que dá igual a 17,3. Esse aqui é o resultado da multiplicação, tá bom? E aí, para eu saber o total, como são 500 dessas diagonais, eu vou fazer 500 vezes 17,3, que vai dar um total de 8.650. Detalhe, essa unidade, ela tá sendo dada em centímetro. E aí, agora, vocês vão precisar pegar esse valor que tá em centímetro e transformar em metro. No exercício anterior, montou a tabelinha aqui para vocês, né? Então, a gente viu que do metro para ir pro centímetro, ó, no caso, centímetro para ir pro metro, eu vou ter que dividir por 10 e dividir por 10 duas vezes, que é a mesma coisa que dividir por 100. Então, eu vou fazer 8.650 dividido por 100. Então, anda uma, duas casinhas, vai ser igual a 86,5 metros, tá bom? Pessoal, aconselho vocês a pegar um papel de rascunho para fazer esse exercício, que ficou muito espremidinho ali, tá bom?
Agora, gente, vamos para o exercício número 59. Fala assim. Entre as dobraduras de papel que Renato faz, está uma que tem formato de shuriken, uma estrela ninja que pode ser separada em um quadrado, com um quadrado no centro. Então, e 4 triângulos retângulos idênticos, como mostra essa figura aqui, tá? Sabendo que a dobradura da shuriken do Renato fez um quadrado de lado que mede 4, então eu sei que essa medida aqui é igual a 4. Determine o perímetro aproximado formado pela figura do shuriken do Renato, né? Então, lembrando que aqui, pessoal, é uma das faces dessa shuriken. Essa shuriken, ela tem quatro faces. Então, eu vou determinar o perímetro de uma das faces e aí depois eu vou multiplicar por 4 a resposta para chegar no resultado final, tá bom? Então, aqui começando, primeiro, tem aqui um triângulo retângulo, é conhecido o ângulo de 30 graus, certo? Então, eu vou ter que descobrir essa medida, que é a medida x, e essa medida aqui que eu vou chamar de y, tá? Então, para descobrir x, eu vou ter aqui, ó, seno de 30 graus. Então, aqui eu vou pegar o cateto oposto, que é o 4, e vou colocar sobre a hipotenusa, em relação ao ângulo de 30 graus. Então, lembrando, seno de 30 graus, que é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, tá? Seno de 30 graus, pela tabelinha que a gente viu em sala, a gente já estudou bastante, é igual a meio. Aqui, o cateto oposto vale 4 e h vale x. Então, aqui eu faço agora a multiplicação dos extremos, 1 vezes x, que é igual a x, e 2 vezes 4. Então, pessoal, seguindo aqui, 2 vezes 4 é igual a 8. Então, x aqui vai ser igual a 8, certo? Seguindo agora, vamos calcular o valor de y. Então, eu sei que h aqui é igual a 8. Para dar continuidade, a gente vai fazer... Agora, sabendo que h é igual a 8, eu vou calcular o cosseno de 30. Tá vendo que aqui eu tenho junto com o ângulo para calcular, determinar o valor de y. Então, agora eu vou fazer cosseno de 30 graus, porque agora eu vou determinar o valor do cateto adjacente, que é o que eu não sei. O cateto adjacente aqui vai ser o y sobre a hipotenusa, que é igual a 8. Cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. E aqui eu tenho que y é igual a 8, certo? Nesse enunciado também pediu para considerar 1,73 como valor aproximado de raiz quadrada de 3. Então, aqui eu vou colocar 1,73 sobre 2 igual a y sobre 8. Agora, multiplica em cruz. Então, eu vou fazer 2 vezes y, que é igual a 2y, e 1,73 vezes 8. Então, 1,73 vezes 8, que dá um total de 13,84, certo? Agora, o 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, aqui vai ficar 13,84. Ai, que feio. Então, vamos lá, deixa eu seguir aqui. Então, vamos lá, 13,84 dividido por 2. Então, 13,84 dividido por 2, eu sei que y vai ser igual a 6,92. Bom, agora eu já sei que esse valor aqui é igual a 6,92. Seguindo agora, gente, vamos pegar... e vamos calcular o perímetro. Então, ó, esse pedaço vale 8, então esse pedaço vale 8, esse pedaço vale 8, esse pedaço vale 8. Portanto, eu tenho 1, 2, 3, 4 pedaços que valem 8. Então, 4 vezes 8, mais cada valor desse aqui, que tá aqui, vale 6,92. Então, eu tenho 6,92 mais 6,92 mais 6,92, ou seja, 1, 2, 3... 4 vezes 6,92. 4 vezes 8 é igual a 32. 6,92 vezes 4 vai ser igual a 27,68. Somando 32 mais 27,68,
vai dar um total de 59,68. Então, 59,68, resposta alternativa A. Seguindo agora, próximo exercício, é um exercício que fala a respeito de um jovem investidor precisa escolher qual investimento trará maior retorno financeiro em uma aplicação de R$ 500. Então, aqui a gente vai falar a respeito de uma aplicação de R$ 500, certo? Ó, R$ 500, tá? E aí diz o seguinte, para isso, pesquisa o rendimento e o imposto a ser pago em 2 investimentos, poupança e CDB, certificado de depósito bancário. As informações obtidas serão resumidas no quadro. Então, aqui ele vai pesquisar 2 tipos de investimento, a poupança e o CDB. E aí, aqui a gente tem o rendimento mensal da poupança e o imposto de renda da poupança, e aqui também do CDB, rendimento mensal e o imposto, tá? E aí, pessoal, fala assim, para o jovem investidor, ao final de um mês, a aplicação mais vantajosa é... Então, aqui, gente, só quer saber ao final de um mês. Então, primeiro, a gente vai fazer o rendimento na poupança simples. Então, ele ganha 0,56% de juro ao mês. Então, lembrando, 0,56% é a mesma coisa que 0,56 dividido por 100, porque o porcento é a mesma coisa que dividido por 100, ou seja, isso aqui é igual a 2 zeros, 2 casinhas para a esquerda. É a mesma coisa que 0,056, tá? E aí, fazendo essa conta, né, na aplicação, a gente vai ter 500, que foi o total que ele investiu, vezes uma parte inteira, mais esse percentual, 0,056. 500 vezes 1,0056, realizando essa continha de multiplicação aqui, o resultado fica sendo igual a 502,8. Ou seja, aqui eu tô tendo um rendimento de 2,8, tá? Aí, digamos que ele utilizou a outra aplicação. Como é que vai ficar se for por CDB, tá bom? Então, primeiro, o percentual é esse aqui, 0,876, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 0,00876. Então, aqui eu vou ter, primeiro, ele vai receber 500 vezes 1 mais 0,00876. Então, 500 vezes 1,00876, que dá um total de R$ 504,38. Só que aí ele tem um desconto sobre o ganho, que é de 4%. Aqui, o quanto ele ganha além dos R$ 500 é isso aqui, ó, 4,38. Então, desse 4,38, eu vou fazer um desconto de 4%, que é a mesma coisa que 0,04. Então, aqui eu vou ter 4,38 menos, que é o que ele ganhou, menos 4,38 vezes o desconto, 0,04% desse valor. Então, eu tenho que descontar 4% da quantidade que ele ganhou, que vai ser igual a 4,38 menos 4,38 vezes 0,04 dá aproximadamente 0,17, o que vai dar igual 4,38 mais 0,17 dá igual a 4,21, ou seja, 500 mais 4,21 vai dar um total de 504,21. Então, isso aqui é se ele utilizar o CDB, tá? Então, recapitulando. Primeiro, eu somo o percentual que ele ganha, aí do que ele ganhou, eu preciso descontar a taxa do imposto de renda, e aí vai dar esse total, esse montante no final. Portanto, respondendo ao que se pergunta, a aplicação mais vantajosa é a poupança? Não, é o CDB, né? Ele ganha R$ 4,21, aqui ele ganha R$ 2,80. Então, resposta alternativa D, pois
totalizará um montante de 504,21. Então, é o total aplicado mais a quantidade que ele ganhou, tá bom? Agora, para finalizar nosso vídeo, pessoal, 61. 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que pontos A, B, C estão localizados casa do André, Bernardo e Carlos. Então, André, Bernardo e Carlos, certo? Então, André aqui, Bernardo e Carlos. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa do Bernardo. Então, ele quer vir aqui. Muito bem, então aqui a gente tem o André, o Bernardo e o Carlos, tá certo? A de André, B de Bernardo, C de Carlos. Aí, André deseja deslocar-se da sua casa até a casa do Bernardo, então ele quer ir daqui pra cá. Sem passar pela casa de Carlos, então ele quer sair sem passar aqui nesse ponto. Seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, então só vale para a direita ou para cima. O número diferente de caminho que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é. Então, pessoal, primeira coisa que vocês têm que pensar. Para o André chegar na casa do Bernardo, ele vai ter um total de casas que ele tem que deslocar, que no caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí tem várias opções de caminho, mas ele vai ter que se deslocar por 7 quadras. Então, aqui você vai ter um 7 fatorial com possíveis combinações, certo? Para ir para o lado direito, ele tem 1, 2, 3, 4 opções. Então, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Eu ainda não estou desconsiderando a possibilidade do Bernardo, que não pode passar pela casa do Carlos, no caso. E aí, ele tem que subir 3. 1, 2, 3. Então, eu vou ter que dividir por 3 fatorial. Quando eu fizer essa continha, eu vou ter todos os casos possíveis de forma de deslocamento da casa do André até a casa do Bernardo, considerando as possibilidades que ele passa pela casa do Carlos. Então, primeiro eu vou fazer um cálculo com todas as possibilidades e depois eu vou tirar o que eu não quero, que é quando ele passa pela casa do Carlos, tá? Então, aqui eu vou ter 7 fatorial, que é igual a 7 vezes 6. Eu vou fazer fatorial até chegar no 4 para poder simplificar. E aqui o 3 fatorial, aí aqui 4 fatorial e o 3 fatorial eu vou desenvolver. Aí 4 com 4 simplifica, aí o 2 e o 3, 2 vezes 3 é igual a 6, eu vou simplificar com 6. Então, fica 7 vezes 5. Ele tem 35 opções de caminho, considerando que ele passou pela casa do Carlos. Beleza. Agora, vamos pensar o caminho que ele não pode tomar. Para chegar na casa do Carlos, independente de todas as opções, ele vai ter sempre 2 para a direita e 2 para cima. Ou seja, ele tem uma combinação de 4 fatorial caminho que leva ele para casa, que faz com que ele passe pela casa do Carlos, certo? Aí, pensando assim, para a direita ele tem 2 opções, para cima ele tem 2 opções, passando pela casa do Carlos, certo? Então, aqui, essa aqui é a opção que ele tem passando pela casa do Carlos, é o que eu não quero. Então, agora eu tô calculando o que eu não quero, porque depois eu vou descontar do que eu tenho ali. Tá? Então, aqui eu vou fazer 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2. Então, ó, esse cancela com esse simplifica com esse, aqui fica 2. 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, deixa eu só para olhar aqui se foi certo. 2, 2. 4, 3, 2. Então, aqui, a princípio, eu tenho essas 6 opções de caminho. Só que aí, gente, o que vocês têm que pensar? Tem uma outra ainda combinação de caminho, que é... Se ao invés dele de logo 2 direto pra direita, ele subir uma e depois vier pra cá e vier pra cá. E aí, nesse caso, eu vou ter mais 3 opções de caminho, que ele não pode pegar, 3 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é 2 pra direita e 1 pra cima, e 1 fatorial, que é de 1 pra cima. E aqui eu vou ter a quantidade de 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 1. Aí, simplificando, isso aqui é igual a 3.
multiplicando essas opções que ele não pode pegar, nem com essas opções que ele não pode pegar, ele vai ter 3 vezes 6, que é igual a 18. Portanto, caminhos que não favorecem o André ir até a casa do Bernardo vai dar um total de 3 vezes 6, que é igual a 18, tá? Então, respondendo essa pergunta, 35 que é o total de opções. Com 18 caminhos que ele não pode pegar, vão restar para ele a quantidade de 17 caminhos, resposta alternativa C. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição de vocês para retirá-las em sala de aula, tá bom? Podem me procurar. Beijos e tchau!